do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Edmar Almeida Bernardes e hoje apresentarei o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Tema de hoje, Temor da Morte. Fonte, o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. O temor da morte é um efeito de sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem freio, nos levaria a deixar permanentemente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. Geralmente, a morte é rodeada de cerimônias lúgubres, mais próprias a infundirem terror do que a provocarem a esperança. Se descreve a morte, é sempre com aspecto repelente e nunca como sono de transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostrando-o hediondo e descarnado. Nenhum simboliza a alma desembaraçando-se radiosa dos grilhões terrestres. A partida para esse mundo mais feliz só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, como se imensa desgraça atingir os que partem. Dizem-lhes eterno adeuses, como se jamais devessem revê-los. Lastima-se por eles a perda dos gozos mundanos, como se não fosse encontrar maiores gozos no além-túmulo. Que desgraça, dizem, morrer tão jovem, rico e feliz, tendo a perspectiva de um futuro brilhante. A ideia de um futuro melhor apenas toca de leve o pensamento. Tudo concorre assim para inspirar o terror da morte, em vez de infundir esperança. Sem dúvida que muito tempo será preciso para o homem se desfazer desses preconceitos, o que não quer dizer que isso não se suceda, à medida que a sua fé se for firmando a ponto de conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas, depois da morte, não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual parece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa, são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí, os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Eis porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Para os espíritas, a alma não é uma abstração, ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento, o que muito é para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real.
não se nos apresentam mais como chamas fugitivas que nada falam ao pensamento, porém, sob uma forma concreta que antes nos são mostrada como seres viventes. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Agora vamos ouvir a mensagem Nossas Almas Borboletas, de Um Momento Espírita, produzido pela Federação Espírita do Paraná. Nossas almas são borboletas. A psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross especializou-se no tratamento de pacientes terminais. Passou mais de 30 anos no trato de pessoas na iminência do processo de morte do corpo físico. Em suas experiências, ela percebeu que crianças portadoras de doenças graves e terminais não apresentavam nenhum tipo de receio da morte, porém, tinham um verdadeiro horror de serem enterradas. Tinham em suas mentes as lembranças dos enterros de que já haviam participado, de algum avô ou outro parente próximo, e sentiam medo de ter seus corpos fechados em uma caixa e enterrados, sem a possibilidade de respirar e se movimentar. Mas, ao perguntar-lhes sobre a morte, viam-na com verdadeira naturalidade, sem nenhum tipo de medo. Assim são as crianças. Conseguem ensinar-nos que os processos da vida são naturais, e por conseguinte, não há por que ter medo. Elas falavam do medo de serem enterradas, do momento do funeral, não conseguindo dissociar morte e enterro, confundindo-se entre aquilo que sobrevivia e o que verdadeiramente acabava no momento da morte. Conta-se que quando as tropas aliadas invadiram os campos de concentração na Alemanha e Polônia, encontraram algo que lhes chamou a atenção nos barracões designados às crianças. Nesses diferentes campos de concentração, havia por todas as paredes, nos barracões onde essas crianças passaram sua última noite, desenhos de borboletas. Eram desenhos arranhados à unha, feitos com pedras ou pedaços de tijolos. Essas crianças, em meio à miséria, fome e dor, apartados de seus afetos, conseguem nos dar a explicação maior da vida. As borboletas que desenhavam era aquilo que intuitivamente percebiam ser a morte, a liberdade de um casulo pesado. Ao morrer, somos todos borboletas a sair de seu próprio casulo para conseguir alçar voos maiores. No enterro, apenas o casulo permanece encerrado no cofre fúnebre, enquanto a alma, a borboleta, tem a possibilidade de, liberada, alçar voos em céus de liberdade e de felicidade. Quando entendermos a morte como processo de libertação do casulo e que a vida continua pujante e real, ela deixará de ser momento de conclusão da vida, como muitos pensamos, para ser momento de transformação, de continuidade em diferente etapa. Ao deparar-nos com a morte de alguém que amamos, lembremos que o corpo que vemos é apenas o casulo que lhe foi emprestado para as experiências necessárias. E pensemos na borboleta que se liberta para poder alçar voos sob os desígnios amorosos de Deus. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Agradecemos a todos que nos ouviram, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.